Então eu falo com muito orgulho da Perplan, pela história dela, pela criação dela, pela origem delas, entendeu? Eu acho que agora nós estamos no momento certo de crescer, eu sempre falo voar. Como toda a história de uma árvore frondosa, a nossa também começou com uma semente. 5 engenheiros e um sonho. Então nós montamos a Perplan em 2000. Era o resultado de 2 empresas vitoriosas, que é a Perdiza Vilas Boas e a Construplan. Por que Perplan? Ó, Perdiza e Plan de Construplan. Fomos embora, foi dessa maneira que surgiu. A visão de negócios dos fundadores, a escolha acertada de terrenos para o Land Bank apontou para um solo próspero e fértil. A gente chegou à conclusão que aqui deveria ser a área na qual a gente deveria implantar o nosso maior empreendimento. Então começamos a criar esse espaço grande, chamado loteamento, mas que no fundo era um projeto de total urbanização. Nós realizamos ele rapidamente e foi um sucesso. Você vê que Ribeirão Preto, nessa época, tinha por volta de 400 mil habitantes e a gente chegou hoje a 700 mil habitantes. E nós começamos a ver que a região nossa, ela já estava crescendo, parecendo uma metrópole já. Bairros inteiros saíram da mesa de projetos. As cidades ganharam novos contornos, com novas ruas, esquinas e olhares, e as pessoas, opções de viver melhor. A preocupação da Perplan, tanto na parte de urbanização quanto na parte de verticalização, as pessoas estão em primeiro lugar. Então, quando a gente decidiu entrar em incorporação, foi que a gente sentiu que a gente estava dando um passo para frente para transformar a Perplan numa empresa profissional. Nós reinventamos a empresa, criamos sistema de governança corporativa. Foi essa transformação, foi esse salto de profissionalização da empresa. O desenvolvimento de cidades com bairros inteligentes, integrados ao conceito de mobilidade urbana, são o alicerce do nosso trabalho. Com os clientes e parceiros, a relação é de respeito aos investimentos, transparência e empatia. Trouxemos um CEO para Ribeirão Preto, criamos um conselho administrativo. Tudo que a gente estava prevendo, em linhas gerais, obviamente, está acontecendo. As pessoas percebem que a empresa está tomando uma outra dimensão, um outro porte, um nível de profissionalismo realmente compatível com o que a Perplan quer ser. A Perplan quer ser uma empresa de primeira linha. A expansão foi uma questão de tempo. As raízes daquela semente brotaram, ultrapassaram as fronteiras de Ribeirão Preto e região e começamos a expansão para outros estados. Hoje, a empresa de forte atuação local caminha para uma projeção nacional. Estamos presentes em várias cidades, em estados diferentes. Isso é só o começo. Seguimos com a energia de um jovem e a maturidade de quem já passou por diversos desafios do mercado, com a segurança para escolher os novos caminhos a seguir. A Perplan projeta. Você vive. E aí, pessoal? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Cara, bombando. Tô até emocionado aqui. Cada dia que passa, cada evento que passa, crescendo mais aí a nossa audiência, o nosso número de parceiros aí engajado conosco. De fato, a gente tem aí se surpreendido com a vontade, com a parceria de todos. Cara, tem galera aqui de tudo quanto é lugar. Tô com o relatório aqui, né, ao vivo, conseguindo enxergar aqui, todo mundo está presente. Estamos chegando em 500 pessoas. Sensacional, tá? E o chat aqui bombando, né? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Rodrigo Camargo, diretor comercial da Perplan. Essa tarde a gente tem aqui eu tenho certeza que vai ser uma tarde aí sensacional. Estão tirando sarro aí que eu tirei a barba, né? Para quem nunca me viu aí com a carinha jovem, estou sem barba, fazendo minha parte aí também com relação às normas de segurança e saúde aí do coronavírus. E espero que vocês gostem, porque eu tenho certeza que o que a gente vai ouvir aqui hoje
o conteúdo que nós teremos aqui hoje vai ser muito importante, digamos que talvez o mais importante que vocês tenham visto aí nas redes sociais, nas lives. Eu tenho certeza que o que nós preparamos para vocês hoje aqui é especial. Primeiro porque a pessoa que vai entrar aí, Carlinhos, liga a câmera aí, Carlinhos. Vamos lá para a galera te conhecer. Opa! E aí, Rodrigão, tudo bem? Tudo bom. Deixa eu apresentar o Carlinhos antes dele se apresentar. O Carlos Cruz é um amigo pessoal, é um parceiro aí que eu adquiri no mercado imobiliário. O Carlos, ele é ex-diretor do IB Vendas e fundador e CEO do Bravende, tá? Depois ele vai contar um pouquinho para nós aí a respeito do projeto e da empresa, tá? Mais do que isso, o Carlinhos é um amigo, o Carlinhos é um treinador, o Carlinhos é um coach, o Carlinhos me ajudou muito aí a mudar a forma de pensar e também de agir com a equipe de vendas, com os profissionais do mercado imobiliário. Nós fizemos um trabalho em São Paulo muito forte. Eu mesmo fiz vários cursos com o Carlos e tenho o Carlos aí como mentor. A gente sempre que possível se fala. Tive a oportunidade de trazê-lo para Ribeirão, treinar a equipe de vendas aqui, treinar a equipe de vendas de Franca, uma parte da equipe. E nós temos aí projetos bacanas previstos para o futuro. Carlinhos, uma satisfação imensa. É um prazer. Deu show aí que a galera está sedenta de vontade de aprender e conhecer um pouquinho mais. Grande abraço, Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. É um prazer ter tanta gente disposta a lidar com esse momento desafiador que nós vivemos. E o objetivo desse nosso papo é compartilhar algumas estratégias, compartilhar algumas reflexões de como podemos passar melhor, mais fortes por esse momento de contexto de crise, vamos chamar assim, né? Desse momento que eu costumo falar que é um momento bastante desafiador. Deixa eu aproveitar aqui e compartilhar a minha tela. Estou vendo aqui que já estamos quase com 500 pessoas e você vê que interessante, como a tecnologia proporciona a facilidade de podermos dividir aqui uma série de reflexões com pessoas em qualquer lugar do Brasil e do mundo rapidamente. Deixa eu só ver aqui que a minha tela não está aparecendo. Só um minutinho. Tentar conectar aqui novamente. Pronto, agora sim. Perfeito. Vamos lá, gente. O nosso papo vai ser muito pragmático, muito objetivo e espero contribuir com reflexões para a gente passar por esse momento explorando oportunidades. Alguns de vocês já me conhecem, nós já tivemos juntos aí desenvolvendo alguns trabalhos na Perplan, com alguns gestores, inclusive vi aqui o nome de alguns de vocês que eu me lembro, né? Inclusive teremos novidades aí em breve, né? Já estamos desenhando aí uma trilha de desenvolvimento para todos os parceiros aí da Perplan. Mas hoje eu estou num novo projeto, que é a transformação da empresa que eu atuei durante algum tempo, que era o IB Vendas, para quem conheceu. Hoje eu estou à frente aqui da Bravende, que é uma empresa que tem a missão de acelerar as vendas para alta performance, transformando pessoas e empresas. O que nós fazemos o tempo todo é identificar o que profissionais de alta performance fazem para ter melhores resultados do que outros. Mas eu não estou aqui para ficar falando muito de mim, mas eu estou aqui para provocar você que está nesse momento desafiador, assim como eu, para ter melhores resultados em vendas. E para a gente, na verdade, até para a gente alinhar com vocês, vai ter alguns momentos em que nós vamos abrir algumas enquetes aqui, algumas perguntas. Em outros momentos, vamos abrir para que vocês dividam algumas experiências aqui no chat. E se vocês tiverem perguntas, também reservem aí e mandem, que nós temos uma equipe extremamente preparada aí, que a Perplan, para essa missão aí de levar ferramentas, conhecimento, preparou junto conosco para esse momento especial aqui. Vamos lá. Para a gente continuar aqui o nosso papo, eu quero começar falando com vocês sobre produtividade. E é engraçado que nesse momento que nós vivemos, a gente precisa não só se reinventar, mas pensar em alternativas diferentes de impactar o nosso cliente. E essa é uma delas. Talvez se a gente estivesse trabalhando sem essa pandemia, provavelmente não reuniríamos vocês nesse formato, né? Com essa intensidade. Então, o mundo se abre, a gente se torna cada vez mais conectado, a tecnologia passa a ser uma aliada para nós, e felizmente alguns de vocês, alguns de nós já estão à frente utilizando isso, outros ainda não.
E eu falei o ainda, porque ainda é tempo de você utilizar muito essas ferramentas. Mas produtividade é o que a gente precisa ter nesse momento. E hoje de manhã eu tive uma live também com um cliente, e eu perguntei para eles, o que é produtividade para vocês? E aí a primeira resposta que veio é exatamente essa que eu vou dividir com vocês, que produtividade é nada mais nada menos do que fazer mais com menos. A gente vive um momento onde nós precisamos fazer mais, produzir mais resultado com recursos mais escassos. E a gente vai falar um pouquinho de recursos, dois principais, que são tempo e dinheiro. O dinheiro está um pouco mais escasso. Ou se está disponível, as pessoas estão mais receosas de empregar esse recurso para aquisição de um bem, para aquisição de um produto ou serviço. Mas o tempo, ele está aí. O dia tem 24 horas. Se a gente pegar aqui e multiplicar 24 vezes 60, nós teremos aqui 1.440 minutos. Esse é o tempo cronológico. E a pergunta é, por que tem pessoas que com a mesma quantidade de tempo conseguem produzir mais resultado do que outras? Por que pessoas com recursos, às vezes, mais escassos, por exemplo, que a gente hoje está em isolamento social, conseguem mesmo assim produzir? Talvez produzir mais do que antes, ou talvez produzir menos do que antes, mas mais que as outras pessoas. É disso que eu quero conversar com você. Portanto, eu quero começar o nosso papo aqui falando sobre a variável tempo. E os gregos diziam e chamavam o tempo de duas formas. O tempo cronológico, ou seja, é o tempo sequencial. Ele está passando. Então, agora é 17 horas e 14 minutos. Só que eles olhavam para o tempo de outra forma. Eles chamavam o tempo de kairos, ou keros, né, que tem a ver, inclusive era um deus grego. E eles relacionavam o tempo com o momento oportuno. E a provocação que eu quero fazer para nós, nesse começo de bate-papo, é como é que a gente tem lidado com a quantidade do nosso tempo, mas mais do que isso, como é que nós temos empregado a qualidade e a forma de a gente atuar com o nosso tempo nesse momento que estamos vivendo. As pessoas foram convidadas a olhar mais para dentro de casa, olhar mais para as suas famílias, rever as suas rotinas, rever os seus hábitos. Nós somos convidados a rever a forma como a gente lida com o dinheiro e estamos sendo convidados, nós que atuamos na área comercial, ou boa parte de nós que estamos aqui hoje, a rever a nossa forma de atuação, a rever o jeito que devemos ou podemos atuar junto aos nossos clientes. Nós tínhamos há um tempo atrás, e vou dizer um tempo atrás, porque não faz tanto tempo assim, alguns meses, um treinamento que era de prospecção e venda consultiva por telefone. Hoje, quando a gente vai falar sobre isso com alguns clientes e desenvolver alguns projetos, isso passa a não fazer mais sentido. Como assim? O vendedor, o corretor de imóveis, o profissional de vendas, ele passa a ser alguém que precisa atuar de forma multicanal. Ele precisa ter a capacidade de conseguir usar dos vários canais de comunicação para impactar os seus clientes. Mas a provocação que eu quero dividir com você aqui é, como é que você tem lidado com o seu tempo cronológico? Como é que você tem lidado com a qualidade com que você usa o seu tempo? E para falar um pouco sobre isso, a gente sabe que um dos recursos mais preciosos que nós temos é o nosso tempo, e o nosso tempo, sendo empregado de forma específica e direcionada, ele pode gerar muito resultado. Como ele pode ser desperdiçado. Por que tem pessoas que falam com 100 potenciais clientes e conseguem fechar com 1? Por que tem pessoas que falam com 100 potenciais clientes e fecham com 2 ou com 3? Porque algumas empregam o seu tempo, mas ao mesmo tempo conseguem investir na qualidade e na eficiência do seu trabalho. E quando a gente fala do nosso tempo, cabe a gente pensar, nesse momento que nós estamos, será que nós estamos intensificando a quantidade de contatos ou a gente está retraindo? Alexandre Aguinella, bom ter você aqui. Então, eu vou pedir ajuda aí para a equipe, para a gente soltar uma enquete para você responder. Você intensificou a quantidade de contatos com os clientes nesse contexto de crise? Provavelmente vai abrir aí uma enquete para você responder. Deixa eu ver aqui com o nosso grupo se a enquete vai sair. Deixa eu perguntar aqui para eles, senão eu digito aqui novamente. Opa. Espera aí que eu estou aprendendo a mexer aqui com o webinar já. Opa, não tem essa enquete.
Deixa eu digitar aqui para vocês, então. Você intensificou, eu vou digitar aqui, tá, gente, para aparecer na hora. Você intensificou a quantidade de contatos. Vamos ver como que está o movimento desse grupo aqui. A quantidade de contatos com os clientes neste contexto de crise. Resposta sim ou não. Vamos lá. Vamos soltar aqui a nossa enquete. E vou publicar. Vamos lá, a turma já está preenchendo. Vamos ver aqui. Opa, estou ficando feliz com o resultado. Sejam o mais sincero possível. Sejam os mais sinceros possíveis para a gente ter aqui uma realidade de como as coisas têm acontecido. Rodrigo, se quiser falar um pouco aí, fica à vontade também. Não, hoje eu quero aprender, mas... Que bacana. Vamos ver aqui. Bom, do nosso grupo aqui, de quase 500 pessoas, se não 500 pessoas, 500 profissionais, você que é empresário, você que é vendedor, você que é corretor de imóveis, né? Nós que intermediamos as relações entre quem compra e quem vende, eu estou feliz porque a grande maioria, ou pelo menos 70% aproximadamente, aí, né? De 68% a 70%, agora a gente está com 68% das pessoas intensificaram a quantidade de contatos. E 31% não. E aí eu pergunto, se você não intensificou, o que te impediu de intensificar? E se você intensificou, qual será que foi a sua estratégia? Eu vou dividir com vocês o que eu tenho feito. Eu tenho intensificado muito a quantidade de contatos. Não só para fechar negócio, porque alguns negócios fecharam, outros escorregaram para o próximo mês, outros escorregaram mais à frente, mas contatos para a gente transformar os negócios prováveis, quem sabe em negócio fechado, ou as propostas em negócios quentes, ou talvez contatos, né? Eu tenho feito contatos para gerar oportunidade, para gerar o que a gente chama de pipeline, e principalmente contatos para se manter próximo dos nossos clientes, contatos para a gente estabelecer relacionamento, e não é porque a gente está distante, deixa eu aproveitar que chegou aqui o resultado. Deixa eu ver aqui. Opa, chegou aqui o resultado. É isso mesmo. Então é 68%. E a pergunta é, você tem intensificado seus contatos? Que bom que a maioria diz que sim. Por quê? Porque para a gente vender mais, ou a gente tem mais esforço de contatos, mantendo a mesma assertividade, mesma conversão que a gente tinha, ou a gente aumenta o ticket médio, o valor médio dos negócios que a gente fecha, ou então a gente melhora a qualidade da nossa atuação. Mas sim, é um momento de a gente intensificar os contatos. Não só para fechar negócio, mas para estabelecer relacionamento, para ser solidário nesse momento que a gente vive. Por quê? Porque é o seguinte, produtividade em vendas tem muito a ver com a quantidade de tempo que nós temos disponíveis. Imagina que você tem no seu dia 8 reloginhos, que, por exemplo, são 8 horas de trabalho. A gente sabe que alguns de vocês trabalham mais, outros trabalham menos, principalmente aí porque muitos não têm esse horário fixo, né? São empreendedores, são empresários, donos do seu próprio negócio. E aí a gente investe tempo, coloca isso no famoso funil de vendas, e aí a gente gera resultado, que pode ser um dinheiro, meio dinheiro, ou 3 dinheiros, né? Que pode ser 3 mil reais, 3 milhões de reais, enfim. Eu costumo falar que vender é que nem fazer café. Imagina um coador de café aqui, né? Ou melhor, um funil. Você vai lá e coloca, eu costumo falar, você coloca o pó de café, ou café moído, e você joga o quê em cima? Você joga água quente. E aí você joga no funil, né? Eu sempre faço a brincadeira que você joga no funil, né? Brrr, e o que sai embaixo? Café. Vender é a mesma coisa, não é? Quanto mais contato a gente faz, mais resultado a gente gera. A gente sabe que não é bem assim. Por quê? Porque em meio a tudo isso, a gente precisa fazer contatos. Quantos contatos que a gente faz com clientes novos ou prospects, com clientes da carteira. Para isso, a gente vai identificar, né, com esses contatos necessidades quando alguém tem algum problema. Isso é sinônimo de oportunidade. Logo na sequência, a gente faz uma proposta. Depois, a gente esquenta esse negócio. Quando eu digo faz proposta, pode ser que a gente, né, como o grande público desse grupo aqui são corretores de imóveis,
a gente consegue evoluir numa proposta que um comprador ou que um vendedor tenha um para o outro, e na sequência a gente apoia esse processo para que esse negócio esquente, quem sabe vira uma pasta, enfim, e aí a gente fecha os negócios. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Seria maravilhoso falar com 100 clientes e fechar com os 100. Alguns falam com 100 e fecha com 10, outros com 1, outros com 30. Não tem melhor nem pior. O que tem é a questão da nossa assertividade e da nossa estratégia, de acordo com o território, de acordo com a carteira. Portanto, gente, é importante a gente olhar para a nossa qualidade de atuação. Por isso a gente costuma medir a nossa conversão. Mas eu não vou me aprofundar só nisso agora. Eu quero dizer que para a gente melhorar o nosso resultado, ou a gente trabalha mais, com mais quantidade, ou a gente trabalha o nosso esforço direcionado, que é a qualidade da nossa atuação, ou o ticket médio. Portanto, gente, eu pergunto para você, como é que você tem lidado com a crise? E a gente já volta a falar do funil. Será que você está olhando para uma ponte com um buraco embaixo? Ou será que a sua visão tem sido olhar um pouco mais para frente dessa ponte? Um momento de crise, gente, eu estou fazendo diversos estudos, e a crise, eu fui estudar, não crise na saúde, porque a gente está olhando muito sobre isso, mas a gente, quando pega uma crise da ótica da psicologia do desenvolvimento, que além de eu ser vendedor, né, hoje eu atuar como empresário, né, já ter sido gestor, eu estudei psicologia aplicada em negócio, né, além de administração e outras coisas. E aí a gente vai encontrar que a crise é nada mais nada menos, né, do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, que a mudança a nível biológico, psicológico ou social. É a busca pelo equilíbrio porque algo está desequilibrado. Em resumo, é uma ruptura do status quo. Quando uma pessoa tem uma crise, né, que está relacionada aos seus aspectos psicológicos, é uma ruptura do status quo. E uma perda ou substituição rápida de algo, que é o que a gente está vivendo agora. A gente perdeu algumas coisas e aí a gente precisa reagir ou agir em cima disso. Se a gente for pegar a crise econômica, é nada mais nada menos do que o momento de escassez que a gente vive, né? A crise, ou melhor, a economia ela é cíclica. Então tem momentos que a gente vive mais um momento de escassez. E como é que eu faço para vender mais um momento de escassez? Uma das formas é você pegar a fatia da concorrência. Porque venda vai ter. A questão pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos, dependendo do segmento, dependendo da região, dependendo do produto que você venha trabalhar. Mas alguns de vocês são muito voltados para lançamento, mas vamos pensar que você tem clientes que não só querem vender, mas que querem comprar. Esse dinheiro vai para algum lugar? Será que não vai ter muita gente querendo vender? Ao mesmo tempo, muita gente querendo comprar? As oportunidades estão aí, vão aparecer. Mas uma certeza que a gente tem é que a crise tem data para acabar. A gente só não sabe quando. E ainda não temos certeza do tamanho dela, né? A crise abre novas oportunidades. Ela abre novas oportunidades para que a gente possa explorar novos caminhos. E, na boa, independentemente do papo de negócios que a gente vai dividir aqui com vocês, é um ensinamento para a vida toda. A gente vai falar aqui sobre lidar com vendas, negociação, né, nesse momento, mas você parou para pensar quantas coisas que você está aprendendo e quantos ensinamentos que você está tendo para levar para a sua vida? Eu estou tendo ensinamentos demais em diversos aspectos. E não só em negócio, mas em relação familiar, em relação de lidar com as coisas. E eu sou especialista em programação neurolinguística, que é o estudo de como é que a gente programa, né, o nosso cérebro, e se comunica através da linguagem. Hoje, a gente vive um momento, a gente vai falar um pouquinho sobre abordagens, mas eu vi vendedor, inclusive, que dividiu comigo aí algumas reflexões, falou, puxa, eu estou ligando para o meu cliente me colocando à disposição. É um tipo de abordagem. Outro tipo de abordagem é ligar para os clientes da carteira, não estou nem falando de cliente novo agora, e querer saber como é que seu cliente tem lidado com os desafios do momento, levar uma mensagem otimista, dividir como é que vocês têm atuado proativamente com relação a isso e começar a conversar. E aí, quando você tem um diálogo consultivo com esse cliente, você começa a descobrir necessidades. As pessoas começam a te dividir informações porque elas estão solidárias, elas estão carentes. E aí, gente, vem uma primeira reflexão. O vendedor ou o corretor de imóveis que é só voltado para apresentar produto, esquece, ele já sumiu do mercado e vai sumir. Se ele não sumiu ainda, provavelmente ele não vai ter condição de se sustentar nesse mercado.
Por quê? Porque a gente tem sido substituído por informações que o cliente encontra na internet. Então, o profissional de vendas precisa ser alguém muito mais consultivo e especialista em identificar as várias necessidades que o cliente tem, ou talvez mostrar para o cliente que ele tem uma necessidade que nem ele sabia que tinha, para que com isso ele possa encaixar suas soluções. Portanto, nesse momento que nós vivemos, é importante a gente entender o movimento humano da crise. Como eu falei, eu estou estudando muito sobre isso, e aí uma das coisas que eu quero dividir com vocês é o que tem acontecido desde o momento que iniciou essa pandemia. Eu confesso que há alguns meses atrás, aplicando um treinamento numa empresa, um dos clientes que vende EPIs falou, puxa, eu estou tendo que exportar produtos para a China. Né? Mas que tipo de produto? As máscaras de proteção, porque está acabando para lá e para algumas regiões. Eu nem dei bola. Eu vi que estava acontecendo alguma coisa na China, assim como muitos de vocês não demos bola. Até que, de repente, começamos a ver algumas coisas acontecendo aqui no Brasil, e eu tive onde foi o choque? Foi quando eu tive o primeiro treinamento de um cliente adiado, um segundo e um terceiro, diretamente por ordem da presidência. Eu falei, opa, o que está acontecendo? A primeira coisa que acontece com a gente, e aconteceu com você, foi a negação. A gente fez o quê? A gente negou. Por quê? Porque é um reflexo do ser humano negar dados de realidade. Principalmente, por exemplo, tem profissionais que não batem meta, você pergunta para ele como é que estão os números, ele não tem. Às vezes, não é nem só porque ele não é disciplinado, é porque muitas vezes ele nega. É a pessoa que está com a conta devedora, e você pergunta, mas quanto você está devendo? A pessoa diz, ai, Carlos, eu nem sei, porque se eu olhar eu vou ficar mal. Então a gente nega, às vezes, informação para não ficar mal. E eu vou dividir com vocês, que eu sou especialista em psicologia aplicada em negócios, o nosso cérebro, segundo Freud, a gente tem alguns mecanismos de defesa que nos protegem. Um deles é chamado negação. A gente nega dados de realidade para não ficar mal. E aí a gente começa a ter medo. Né? A gente já vai fazer uma enquete aí sobre os medos, mas a gente começa a ter medo de algumas coisas. E aí o que aconteceu comigo e com boa parte de vocês, a gente começou a buscar informação. E algumas informações mais sérias, outras menos impactantes, e essas informações elas nos mobilizam. Hoje, por exemplo, eu desci no térreo, eu estou resguardado alguns dias, aqui no meu apartamento, para pegar a tela do computador para fazer esse webinar com vocês e conseguir aqui ter visão em mais de uma tela. E aí eu conversei com o administrador aqui do prédio e o que ele me disse foi que tinha 4 pessoas ou 4 famílias que tiveram o corona ou estavam infectadas aqui, né, tinham um vírus. Eu cheguei em casa, contei para minha esposa, ela ficou desesperada. Ela não quer mais que eu saia nem no hall. Mas isso é informação que chega. E a gente pode reagir emocionalmente ou racionalizar e tomar ação. Mas essa busca de informação fez com que as pessoas ficassem preocupadas, desesperadas. As pessoas começaram a tirar o dinheiro da bolsa, pessoas que não estavam acostumadas, não tinham estômago, começaram a ficar desesperadas com uma série de coisas. Eu, por exemplo, tive clientes, amigos que são do negócio, que eu fui conversar com ele, e aí, como é que você está lidando com esse desafio? Ele falou, Carlos, é o seguinte, eu não sei o que vai acontecer, eu sentei em cima do caixa, não pago ninguém. Eu falei, mas você não está pagando ninguém? Como assim? Não, meus funcionários eu paguei, mas eu cortei investimento, ou melhor, cortei parte da comissão dos meus representantes. Eu falei, você tem certeza que você está fazendo isso? Eu falei, me diz uma coisa, você vai precisar de capital de giro, né? Você tem imóveis? Será que você não pode pegar um empréstimo com garantia? Será que vale a pena cortar desses caras? Eu não vou julgar se o que ele está fazendo está certo ou está errado. Mas é um movimento de proteção inconsciente, até emocional. Por quê? Porque a gente tem uma incerteza. Outras pessoas falam, Carlos, eu não posso fazer isso, porque senão eu quebro o meu parceiro. Então eu vou pagar. Outros, não, peraí, eu vou tentar encontrar um meio termo. Então a gente vê de tudo nesse momento. Pessoas desesperadas. E aí, gente, algumas pessoas olharam e falaram, puxa, eu tenho um problema. E aí a pessoa fica olhando para o problema que nem a foto da ponte, né? Outras têm um desafio. Eu tenho desafio, gente. E pode parecer meio simples isso, mas as palavras têm poder. Enxergar a nossa atuação e olhar para o nosso mercado, que a gente não tem problema apenas, que problema atrapalha, mas que a gente tem desafio, isso vai fazer com que a nossa história se torne interessante. Portanto, a gente teve que encarar a realidade, ter um choque da realidade e das condições. Encarando a realidade, a gente pode focar as soluções ou focar o problema. Gente, isso daqui pode parecer meio óbvio, mas esse movimento está acontecendo com pessoas da nossa família, com pessoas da nossa empresa, com clientes, com fornecedores, com todas aquelas pessoas que têm necessidades, que é o ser humano. Aí a gente começa a se adaptar. Essa adaptação pode ser reativa ou ela pode ser ativa.
E aí começou um movimento de solidariedade. Você provavelmente começou a ser solidário com algumas pessoas ou egoísta. E aí a gente começa a ver movimentos muito ambivalentes, de pessoas que estão muito egoístas e pessoas que estão solidárias. Inclusive, quando a gente vai falar de negociação, a gente tem um estilo de negociação que é o que a gente chama de competitivo, que é quando a gente está muito focado no nosso interesse e menos no do outro. Toda negociação só começa com alguém sendo competitivo. E aí, se você for concessivo, você vai focar mais no interesse do outro e menos o seu. Só que se você for competitivo também, focar o seu interesse e convidar o outro para falar, peraí, mas vamos pensar, qual é o seu interesse e qual é o meu? Ao invés de a gente ficar preocupado só em disputar posição, vamos se ajudar? Deixa eu entender mais dos seus desafios. Me fala mais. E aí, logo na sequência, você começa a pensar em criar novos valores, em atuar de forma colaborativa, ou quem sabe até conciliadora. Tem pessoas que não fazem isso, que elas usam o estilo de negociação evasivo, elas somem do mapa. Elas negam e somem. Mas você tem tido ações reativas ou proativas? E por que eu estou falando sobre isso? Porque ação reativa eu só trabalho respondendo as demandas que chegam quando chega. E eu fico imerso no problema só olhando para a dificuldade. Ou eu me pergunto, o que eu posso aprender com isso? E aí eu já estou vendo o Fábio dizer aqui que o futuro é digital. Na verdade, é digital faz tempo. E ele é multicanal. Digital é uma das coisas. Né? Mas você tem toda a razão. Né? O futuro é digital. E vai forçar muitos de nós aqui. Alguns já são mais tecnológicos e usam isso estrategicamente. E alguns são, inclusive, analfabetos digitais. Né? Não me leve a mal, mas analfabeto é porque ele não domina. Ok, aprenda. Né? Aprenda a utilizar. Esse é um momento extremamente oportuno. Eu não imaginava que eu estaria fazendo happy hours, por exemplo, à distância. Eu adoro vinho, né? Um dos meus hobbies, eu sou enófilo, estudo para sommelier, e para aprender mais sobre esse mundo, eu tenho um grupo de mais de 100 e quase 200 pessoas de vários lugares. Assim que começou a pandemia, os primeiros dias de isolamento social, no segundo dia, eu encontrei alguns amigos e falei, vamos fazer uma confraria e vamos fazer um happy hour? E aí a gente fez um happy hour, tinha uma pessoa de Londres, tinha um da Espanha, tinha pessoas que eu nem conhecia, e eu comecei a trocar experiências com eles através, primeiro, do WhatsApp. Eram 4 pessoas, porque o WhatsApp, se você colocar uma pessoa, você faz uma videoconferência. Logo depois, a gente tinha mais pessoas conversando com a gente. Aí você fala, Carlos, mas eu não estou aqui para me preocupar com isso. Você já parou para pensar que se o seu cliente pode dizer que não consegue visualizar o imóvel, o que te impede de ir até lá, sozinho, se resguardar, né, com álcool gel e tudo mais, e ao mesmo tempo filmar ao vivo e mostrar para o seu cliente? Gente, nós precisamos ser criativos, as pessoas precisam aprender a lidar com a tecnologia. Mas vamos seguir em frente. Já que nós estamos falando do movimento na crise, eu quero que você seja muito sincero. A sua forma de lidar com a crise hoje. Eu vou colocar uma enquete aqui para a gente, e eu quero que vocês respondam. Suas ações são proativas? Sim ou não? Seja muito sincero, gente. A maior parte da sua ação e do seu movimento. Ninguém sabe que é você que está respondendo. Vamos lá. Vou colocar aqui para você. Liberado. Carlinhos, tem um monte de não aí, hein, Carlinhos? Tem mesmo. Que bom que eles estão percebendo que estão sendo reativos, porque dá tempo de mudar, hein? Perfeito. A consciência é o primeiro passo para a gente fazer mudança na nossa vida, na nossa atuação. Mas olha que interessante. A gente tem basicamente 3/4 do grupo, até então, né? Em torno de 70% mais ou menos, que tem ação proativa. O resto é reativo. E é uma provocação que cabe para a gente. Será que nós estamos sendo o piloto do nosso avião ou a gente está sentado para ver para onde o avião vai? A gente está na posição de protagonista ou de vítima? E a gente vai já falar um pouquinho de ações comerciais para a gente ser um pouco mais proativo nesse processo. Mas que bom que a maioria, parabéns para você que está sendo proativo, parabéns para você que está percebendo que é reativo e está nesse momento aqui trocando experiências para se atualizar ainda mais. Vamos seguir em frente. Será que você está em desespero assim? E pode ser. Se você tem caixa, talvez você vai estar um pouco mais tranquilo. Mas se você não tem caixa, eu sei que não é fácil.
não é fácil ter recurso. Se você não tem caixa e não tem crédito, é pior ainda, né? Mas, gente, o desespero está aí. Não adianta ficar desesperado, senão isso vai nos deixar deprimido e vai nos fazer olhar só para problema. O que a gente precisa fazer é assumir o controle. E aí eu quero trazer para vocês uma reflexão que tem a ver com locus de controle. Eu vou contar para vocês uma história que eu vi acontecer há alguns meses, há um ano atrás, mais ou menos. Eu fui aplicar um treinamento numa construtora aqui em São Paulo e eu encontrei 3 amigos na padaria. Um deles, que tem uma indústria, outro mexe com transporte, e eles estavam lá reclamando, falando da política, e reclamando de uma série de coisas do governo e tudo mais, um falando do Uber, porque, me atrapalhou, assim, assado, o outro de uma imobiliária também falando da dificuldade. E aí ele saiu de lá, ele foi para a imobiliária dele, e aí ele deixou as luzes meio apagadas, porque como as vendas não estavam boas, ele falou, puxa, eu não vou gastar muito dinheiro, não vou investir recursos em publicidade, porque vai que falta. Aí o que ele fazia? Não conseguia atrair mais profissionais, não aumentava mais a equipe. Ou seja, ele estava numa visão muito de reação e o negócio que para de evoluir, ele estagna e morre, gente. Não adianta. Né? A vida, ela é assim. Né? O ser humano, ele nasce, evolui e morre. O vinho, que eu gosto muito, é a mesma coisa. Ele nasce, evolui e morre. Tem vinhos que foram feitos para durar 1 ano. Tem vinhos que foram feitos para durar 60 anos. As empresas, elas só vão sobreviver se um dia tiver pessoas que estão à frente desse negócio. Uma coisa eu aprendi à frente de negócios. A empresa ou um dia vai quebrar, ou um dia ela vai ser vendida, ou um dia ela vai ter alguém que vai suceder, ou um dia você vai abrir capital, ou algumas outras coisas. Mas essa é uma certeza que a gente tem. Mas já que a gente entende que isso vai acontecer, esse camarada, e eu vou dizer para vocês já por que eu estou contando essa história sobre o locus de controle, ele dizia que o resultado da imobiliária dele, dos negócios dele, não iam bem, porque o mercado estava ruim. E as pessoas que ele se relacionava também. Eu pergunto para você, escreve aí no chat, ele está certo ou está errado? O que vocês acham? Ele está certo ou está errado? Tem aí alguns segundinhos para chegar para a gente, né? Mas escrevam aí. Ele está certo ou ele está errado? Eu vou dizer para vocês, vamos ver aqui. Pronto. Deixa eu ver as respostas chegando. Vamos ver aqui. Ok. Na verdade, gente, ele está certo. Por quê, Carlos? Porque isso é o que ele vê. E aquilo que ele vê transforma a realidade dele. Então, eu saí desse café e fui aplicar treinamento numa outra construtora que tem uma house. E aí eu cheguei até lá, encontrei uma turma 8 e pouco da manhã, era 8h15, 8h30, conversaram comigo, daqui a pouco falou, Carlos, eu tenho que ir. Eu falei, moço, vai para onde? Ele falou, eu tenho que ir porque eu tenho que fazer um mapeamento dos clientes da minha região e daqui, porque eu tenho alguns trabalhos para fazer. E o que ele faz? Vai lá, mapeia diversos clientes, consegue fazer uma lista qualificada, em cima disso ele faz dezenas de ligações para conseguir fazer alguns agendamentos, alguns são cancelados, outros vêm, para conseguir desenvolver algumas propostas e fechar alguns negócios. E aí, adivinha o que acontece? Ele começa a fechar negócio, aí você pergunta para ele, como é que estão as coisas? Ele falou, não está fácil, está desafiador, mas estamos conseguindo fechar pelo menos um negócio por mês, se não mais. E aí, qualquer profissional que entra nessa empresa e vê o pessoal fechando o negócio, ele fala, pô, as coisas estão bem. E aí você pergunta, ele está certo ou está errado? Ele está certo, porque isso é o que ele enxerga. Então, o que faz a gente ter resultado não é a situação, mas é a forma como a gente enxerga e encara a situação. Portanto, gente, locus de controle, existe o locus de controle externo, que a gente delega para fora as responsabilidades, e locus de controle interno, em que nós assumimos a responsabilidade por aquilo que a gente pode fazer. E nesse momento, se você não está conseguindo fechar mais negócio, o ideal é que você feche, será que não tem atividades que vão te ajudar a fechar negócio? Como transformar os negócios quentes, as propostas colocadas, ou as pastas já preenchidas em negócios fechados? Ou talvez conseguir transformar os seus agendamentos em propostas, as visitas, as apresentações de produtos? Ou será que você pode trabalhar uma reativação da carteira? Isso tem a ver com locus de controle interno, gente. Então não vamos ficar dando desculpa. Vamos enxergar nossa visão de mundo e atuar proativamente. Por quê? Porque nesse momento, gente, surgem as oportunidades. As oportunidades surgem em momentos de crise. E depende de como você vai olhar. Vamos relembrar o que Charles Darwin dizia, né? Disse, certa vez, não é o mais forte que sobrevive,
nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E aí, gente? Será que você é o que se adapta às mudanças ou você é aquele que está reativo? Tá bom, Carlos, mas nesse momento que a gente vive, eu não consigo mais falar presencialmente com o meu cliente. Ok, isso é por alguns dias. Mas será que não é uma oportunidade de você atuar multicanal? E a gente tem diversos canais de comunicação que podem gerar impacto. E eu vou abrir aqui uma outra enquete para vocês, que é sobre o canal de comunicação. Então, vamos lá, vou abrir uma nova enquete. Na visão de vocês, qual canal de comunicação? Vamos lá, qual canal de comunicação? Qual canal de comunicação gera mais impacto? Além do presencial, que esse é o mais poderoso. Então, a gente tem videoconferência, ou videochamada, né? Videoconferência. Depois a gente tem telefone. Depois a gente tem mensagens, né? Mas vou colocar o WhatsApp aqui, que é um que a gente usa muito hoje, tá? WhatsApp. Aí, WhatsApp. Depois a gente tem e-mail e até carta. Né? Eu atendo alguns bancos e um deles, para acessar aposentados para vir até a agência, eles usam carta. Vamos lá. Respondam aí. Na visão de vocês, qual gera mais impacto? Já está chegando a enquete aí para vocês. Vamos ver o resultado. Vamos preencher. Quanto vocês estão Carlinhos, tem um negócio interessante que aconteceu aqui na votação. Só tinha telefone e WhatsApp. De repente, bum, estourou a videoconferência. Será que ela não tinha aparecido inicialmente? Será que é um sintoma já da mudança de perfil, de percepção das pessoas? Pode ser, pode ser. Mas vamos lá. É interessante que a maioria diz que é o WhatsApp. E a gente fez um estudo profundo, porque a gente tem treinado alguns profissionais de algumas grandes empresas a atuarem de forma multicanal. E tirando o presencial, o segundo de maior impacto é a videoconferência. Mas você sabia, Rodrigo, que a maioria das pessoas não está acostumadas a usar a videoconferência? Ou por vergonha, ou por falta de hábito. E eu diria que é a falta de hábito. Eu, por exemplo, faço muito treinamento presencial e fazia, sim, treinamentos em AD, treinamentos ao vivo. E agora que a gente não está podendo fazer mais o presencial, pelo menos a princípio, puxa, a gente está fazendo muito ao vivo, muito online, e isso tem dado muito certo. E, pô, e você começa a gostar, isso começa a virar um hábito. Então, a videoconferência é de maior impacto, porque você tem interatividade em tempo real. Você pode, inclusive, compartilhar a sua tela. E hoje você tem o Zoom, que é uma ferramenta interessante, que até 40 minutos você não paga. Você pode contratar, você paga $15 por mês, e que vai dar, né, aí vai depender do dólar e tudo mais, vai arredondar para R$100 por mês. Puxa, Carlos, mas tudo isso não. Quanto que vale e quanto custa, às vezes, você ter que ir até o seu cliente, se ele é de uma região mais distante? Você não pode fazer uma apresentação por videoconferência, eu uso muito isso. Claro que você tem que saber o momento exato para utilizar. Depois vem o telefone, que tem interatividade em tempo real. Claro que o WhatsApp, hoje você pode fazer uma chamada por áudio, você pode fazer uma chamada por vídeo, e aí sim, o WhatsApp passa a ser uma ferramenta de muito impacto, porque você consegue fazer, inclusive, videochamada. Você só não consegue compartilhar a sua tela. E você consegue, inclusive, mandar áudio e mensagem. Só que áudio e mensagem é um ponto importante. É mais fácil o cliente ser evasivo. E aí depois você tem um e-mail. Então, o e-mail, gente, é para formalizar e documentar. Para você negociar, para você interagir, o mais recomendado é videoconferência e telefone. E claro, se você puder usar o WhatsApp com vídeo, chamada, também ele é bem interessante. Então, gente, aprenda e exercite usar esses diversos canais de comunicação. Eles são muito poderosos. E quando o mercado voltar, use isso estrategicamente. A ponto de você estar conversando com o seu cliente no telefone, você pode daqui a pouco projetar uma tela, daqui a pouco fazer uma videoconferência e mandar um WhatsApp ou mandar um e-mail ao mesmo tempo. Isso tudo é estratégico. E eu pergunto para você, aqui eu queria que vocês respondessem de forma aberta.
O que você está fazendo para continuar impactando os clientes nesse momento? Vamos abrir aqui, Rodrigo, para a turma responder? Carlinho, o que você acha da gente pegar uma pessoa aí e pedir para ele contar para nós o que ele está fazendo? Eu acho excelente. Tem alguém que pode interagir conosco? O Ismael, Vanessa, consegue abrir aí o botão falar e a gente escolhe uma pessoa aleatória? Se vocês quiserem, pessoal, vocês podem levantar a mão. Aparece aí Speak, né? Que você consegue levantar a mão. Vamos lá. Vamos ver quem está solicitando participação aqui. Tem alguém aí já, Ismael? Consegue colocar? Vamos lá. Está liberado. Alguém levantando a mão aí? Ninguém levantou a mão? Não sei se é o delay aqui também, né? Pode ser que tenha aí alguns segundinhos de delay. Vamos lá. Primeiro que levantar a mão aí, a gente vai pegar. Tem aí, ó. Vamos pegar o Marcos Souza aqui, tá? Ótimo. Coloca aí na conversa conosco. Habilita o Marcos aí, por favor. Vamos lá. Enquanto isso, Rodrigo, eu estou vendo que, enquanto ele vai se conectando, demorou um pouquinho para chegar as respostas aqui quando eu falei da visão de mundo, né? Na verdade, eu vou olhar para a visão de mundo lá daquele primeiro dono da imobiliária e eu vou dizer, puxa, ele está errado, porque a minha visão de mundo é outra. Quando ele vai ver alguém falando de forma otimista, é capaz de ele falar que está errado. Mas, na verdade, aqui não tem certo nem errado. Tem a forma como a gente encara as coisas, a escolha que a gente faz. Então, eu gostaria de convidar todos aqueles, né, que pensassem como eu, porque eu acho que a minha forma é a melhor, a mais correta. Mas eu queria que as pessoas pensassem de forma evolutiva. Então, sempre dá para olhar do lado positivo. Então, esse camarada da imobiliária, talvez ele está no momento de ascendência, talvez ele está precisando enxergar melhor as oportunidades. Mas vamos lá, ele já se conectou aí? Rodrigo? Pode seguir o treinamento, Carlos. Pode seguir? Tá bom. Acho que a gente está com delay aqui para conseguir conectar. Então, gente, a pergunta é, o que você está fazendo para continuar impactando os clientes nesse momento? Provavelmente você vai escrever aí, aqui está com um pouquinho de delay, então eu não estou conseguindo ver essas respostas agora, mas logo na sequência eu enxergo um pouco mais sobre isso para a gente discutir algumas estratégias. Portanto, gente, eu estou perguntando sobre isso porque nesse momento existe o medo. E o que é o medo? Medo é uma emoção atávica do ser humano. E se a gente deixar o medo dominar, a gente vai parar de ligar. A gente, mas se é um prospect, me perguntaram, Carlos, eu devo ligar? Continuar prospectando? Eu falei, o que você tem a perder? É claro que você pode. Afinal de contas, você já não tem esse cliente mesmo, ou esse prospect já não é seu cliente, o que te impede? Então a gente vive um momento onde a gente precisa gerenciar o medo e evitar o contágio do medo. Porque pode acontecer de você ligar para os clientes e vários deles vão dizer que estão com receio. E aí eu posso dizer, puxa, falei com 5, eles estão com receio e acabou, não vou falar mais com ele. Só que se você deixar esse medo contagiado, daqui a pouco você não faz mais nada, você trava. Mas se o seu cliente falar para você que está com medo, eu estou com receio, por que não perguntar, mas receio do que, seu cliente? Me explica mais. Não, sabe como é que é? Eu estou com receio de as coisas não voltarem ao normal e a gente acabar perdendo muito mais dinheiro, os imóveis desvalorizarem. Mas o que te faz pensar que os imóveis vão desvalorizar? Me explica mais. Aí, gente, você ao invés de ser reativo, você começa a ser proativo na conversa consultiva com o cliente. E aí você consegue, ao mesmo tempo, desenvolver um relacionamento para que com isso você crie empatia e se conecte ao cliente. Eu quero abrir aqui mais uma enquete, já que a gente está falando aqui de medo. Vamos lá, eu vou abrir mais uma enquete. Pode ser que tenha um pouquinho de delay, a gente já está ajustando isso aqui. Eu vou abrir uma nova enquete aí para vocês. Então, essa próxima enquete, ela tem a ver com medo. Qual é o seu principal medo neste momento? Então, essa é a pergunta. Vamos lá, já vai pensando nisso.
O primeiro deles é o medo de perder o negócio. Ou seja, perder negócio, né? Colocar perder negócios aqui. Rejeição do outro. Por isso você não liga, por isso você, né, acaba não tendo algumas ações. Ficar sem dinheiro é um medo. É um medo bastante importante nesse momento. Perder o controle. Cara, eu sempre fiz de um jeito, agora eu tenho que usar de ferramentas digitais, eu não estou acostumado. Ou algum outro medo. Vamos lá, vamos abrir aqui a enquete. Vamos ver. Vamos lá. Olha que interessante, Rodrigo. Tá me ouvindo aí? Ouvindo, Carlos. Olha só. Perder negócio é o primeiro. Rejeição do outro é o segundo. Desculpa aí a digitação, né? Rejeição do outro, que a gente faz tudo ao vivo aqui, sem muita, como fala? A gente se prepara, né? Mas a gente vai aqui no ao vivo e a cores. Ficar sem dinheiro, depois perder o controle e algum outro medo. Bom, perder negócios, esse é o medo. E eu confesso para vocês que eu tenho todos eles também. Eu tenho medo de perder negócio, eu tenho medo de o que vão pensar, né? Medo de ligar e daqui a pouco no seu momento oportuno, medo de ficar sem dinheiro, vai que a gente não fecha mais negócio, vai que, né, os clientes não pagam, tudo aquilo passa pelo nosso pensamento. Medo de perder o controle, né? Mas eu queria convidar você a pensar o seguinte: o medo é uma emoção que nos protege, mas ela nos trava. Se você tem medo de perder o negócio, deixa eu finalizar aqui. Se você tem medo de perder o negócio, o que você vai fazer? Você vai travar? O medo, ele faz o ser humano paralisar. Ou ele faz a gente entrar no fenômeno de luta-fuga. Isso é instintivo, porque o medo, gente, o medo é uma emoção atávica nossa como ser humano. Então, quando a gente tem medo, ou a gente para, ou a gente entra no estágio de luta-fuga. E o estágio de luta-fuga é ou a gente ataca, ou a gente se protege. E aí, nesse momento, é importante a gente não só parar, não só se proteger, não só atacar, mas pensar em qual movimento a gente vai fazer de acordo com a nossa estratégia, que eu estou chamando aqui de ações proativas. Se você tem medo de perder o negócio, o que você vai fazer é que nem você tem medo de falar em público. Eu não vou mais falar em público. Não, você aprende a administrar esse medo. Por exemplo, foi muito interessante. Hoje eu fiz um webinar de manhã com um cliente, e a gente tinha lá 100 pessoas, que era o limite da ferramenta, e eu tive um certo frio na barriga. Aqui, antes de conversar com vocês, parecia que eu ia entrar para uma palestra para 500 pessoas, e deu um frio na barriga. Mas imagina, eu podia travar, ou eu podia administrar isso e transformar esse medo em ações. Vocês sabiam que medo é desejo? Freud dizia muito isso, né? Então, puxa, eu tenho medo de falar em público. Provavelmente você deseja fazer isso. Então, a dica que eu dou, gente, é dar o próximo passo. Se você tem medo de perder um negócio, o que você vai fazer? A gente vai dar algumas dicas já. 3 passos para você garantir a performance. Então, fica aí com a gente, que a gente vai fechar o nosso papo hoje com 3 passos importantes para você garantir a performance em vendas. A gente vai falar um pouquinho de ações pragmáticas e objetivas. Mas vocês estão percebendo que eu estou trabalhando muito o nosso psicológico, porque o psicológico ele impacta diretamente na nossa atuação. Então, gente, se você tem medo do que vão pensar, se você deixar as pessoas, quanto mais você brilhar, quanto mais você aparecer, mais as pessoas vão falar de você. Então, assim, não fique com vergonha. Vá para as redes sociais, se comunique com os clientes, ligue, mas, claro, use de estratégias para você ser um agregador de valor. Então, não vai ligar só focado com o seu umbigo, focado nos seus produtos. Ligue para entender os desafios que o seu cliente enfrenta, quais são as preocupações que ele tem. Se é uma pessoa física, qual é o momento de vida desse cliente? Se ele está no momento em que ele quer desfazer de patrimônio, pode ter oportunidade. Se ele está no momento de construção de patrimônio, ou se ele está querendo comprar uma primeira casa, um primeiro imóvel, e a Minha Casa Minha Vida, talvez ele tenha uma necessidade específica.
tem a ver com segurança. Não, é autorrealização. A pessoa está no momento em que ela está buscando status, está buscando outro posicionamento. A gente tem necessidades, o ser humano tem necessidades. Então, assim, se você tem medo, entenda que você é um ser humano, como eu. Todos nós temos medos. E nesse momento em que o ser humano tem medo, vou relembrar um pouco a época das cavernas. Nós percebemos que era muito melhor a gente viver em grupo do que viver sozinho. Nós somos seres gregários. Guarda isso. Que dependemos uns dos outros para a gente viver. Por isso que alguns de nós entram em situação até de desespero. Porque a gente precisa se conectar mais com pessoas. O que acontece é que alguns de nós, às vezes, não quer se conectar com a pessoa que está do seu lado ali, né? Mas o fato é que a gente vive um momento em que as pessoas estão mais solidárias. E esse é o momento não só de fechar negócio. Lembra do funil que a gente falou que a boca do funil é esforço de contatos para a gente identificar oportunidade, evoluir numa proposta, esquentar os negócios de fechar? Qual é a base para a gente conseguir espaço, credibilidade com o cliente? É a relação de confiança. E quando a gente consegue estabelecer uma relação de confiança, a gente faz o quê? A gente acessa problemas, a gente acessa necessidades. E quando a gente acessa necessidades, a gente consegue descobrir que pode ter oportunidade de negócio. Portanto, gente, esse é o momento de desenvolver relacionamento. E a primeira dica que eu quero dar para vocês é aplique o que eu vou chamar aqui de empatia tática. A empatia é uma característica já genuína do ser humano. Então, eu fiquei sabendo, infelizmente, recentemente, que o pai de um grande amigo acabou falecendo por conta do coronavírus. A gente não sabe se ele pegou no hospital ou não. E no momento que eu fiquei sabendo, gente, eu fiquei muito triste e comecei a chorar. Por quê? Porque à medida que eu recebi isso e eu vi a foto dele com o pai dele, eu comecei a sentir exatamente o que ele... Ou não é exatamente. Eu, na verdade, me coloquei no estado emocional de tentar sentir o que ele potencialmente estava sentindo. Se você parar e ficar assistindo ou conversando com alguém e ficar prestando atenção ativamente no que a pessoa está falando, em como ela está se comportando, daqui a pouco é capaz de você prever a próxima palavra que ela venha falar. Não sei se já aconteceu com você de estar conversando com alguém e às vezes você é tão extrovertido que você acaba atropelando a pessoa e fala por ela. Isso é uma competência natural nossa, é a empatia. O que eu chamo de empatia tática é a empatia ativa, que você define estrategicamente ou taticamente formas de você criar conexão com o seu interlocutor. Então, a empatia tática, ela basicamente passa nesse momento por a gente sentir o que o cliente está sentindo, por entrar na mentalidade do nosso cliente, por entender o que motiva esse cliente a comprar ou a não comprar, e entrar na visão de mundo do outro. Eu comecei a conversar com clientes, com amigos, ligando para eles: ô, João, como é que você tá, cara? Pô, não tá fácil, né? Essa incerteza, esses momentos de desafio. E aí, como é que estão as coisas? Pô, e o cliente comenta, tô falando de clientes da carteira, não estou falando de prospects, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre eles. E aí a pessoa começa a te contar, né, os desafios que ela está vivendo, daqui a pouco você começa a saber como é que ela está lidando com a carreira dela, com a empresa, se ele é um empresário, com a fazenda, se é um fazendeiro, com o restaurante, se é um dono de restaurante, com Uber, se ele é um motorista de Uber, sei lá, se ele é um motorista de táxi. E aí você começa a descobrir quais são as preocupações que ele tem. E aí, como nós seres humanos somos muito vigenciais, o que é vigencial? A gente olha muito para o momento presente. Embora a nossa mente é atemporal. Gente, guarda isso. Nós somos vigenciais. A gente olha para o momento presente agora para a gente observar e tomar as nossas ações. Mas a gente tem uma mente que é atemporal. A gente tem a capacidade de ir lá no futuro ou voltar lá no passado. E nesse momento, as pessoas elas ficam olhando no presente e ficam desesperadas. Eu não vou fechar negócio porque já pode ser que eu não tenha dinheiro. Tá, mas e se já esse negócio não tenha mais? Você já parou para pensar que você pode ligar para o seu cliente dizendo para ele que, a gente vive um momento único de oportunidades em meio a tantos desafios. E o que a gente tem feito é olhando para o copo não meio vazio, para o copo meio cheio, olhando para as oportunidades. E nós, que atuamos aqui em parceria com a Perplan, nós estamos à disposição, né, para te ajudar a realizar o seu sonho ou para viabilizar você conseguir o
o imóvel que você já me disse que estava buscando. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. A gente já vai falar de lidar com as objeções. Realmente, seu cliente, eu entendo a preocupação, né, de você não ter o recurso disponível agora, mas deixa eu entender, a sua preocupação é que você não tem disponível quanto? Quando você imagina que vai ter? Me explica um pouco melhor. E aí, gente, você passa a ser alguém que não fica voltado só para produto, mas que entra no mundo do cliente e aí você começa a se conectar com ele. Com isso, o que você vai fazer? Você vai estabelecer o que a gente chama de ressonância neural. Inclusive, isso é científico. Por exemplo, se você começa a fazer um espelhamento através da forma como você se gesticula, respira, o seu tom de voz, usar palavras alinhadas com o que o cliente fala, com um repertório adequado, o nosso cérebro manda um recado inconsciente para o cérebro do outro que a gente está em sintonia. E o que isso proporciona para a gente? É uma conexão. Por quê? Porque quando a gente se conecta, a gente faz o quê na sequência? A gente vai descobrir quais são as necessidades. E aí você pode se perguntar, Carlos, mas está difícil vender. Então, deixa eu trazer para vocês uma reflexão. Venda é consequência de uma série de atividades que a gente faz. E Adam Smith, o pai da economia moderna, já dizia, as necessidades são infinitas. Os recursos é que são escassos. Necessidades a gente tem várias. Recurso significa tempo e dinheiro. Dinheiro está escasso, então os clientes vão ficar mais criteriosos de onde colocar o seu dinheiro, vão ficar um pouco mais inseguros, e se a gente sabe disso, eu não vou dizer que o cliente não está inseguro, claro que está. Como é que a gente minimiza a insegurança dele? Como é que a gente busca informação para isso? Como é que a gente atua com base nisso? E tempo o cliente tem disponível, gente. Talvez ele não tenha o tempo para ir até o seu plantão ou para ir visitar o imóvel, mas ele tem tempo para falar com você. Desde que você crie credibilidade e gere valor. Se as necessidades são infinitas, o que a gente precisa fazer são abordagens personalizadas. Então, assim, não dá só para ligar e fazer oferta de um produto. A gente tem que ligar, se apresentar e, de acordo com cada perfil de cliente, a gente vai usar de estratégias específicas. Específicas para quê? Para a gente conseguir acessar necessidades. Deixa eu só ver aqui como é que está a nossa conexão. Deixa eu ver aqui. Legal. E aí, nessas abordagens, gente, não ligue só para falar de produto. Faça abordagens interessantes que desperte a necessidade do seu cliente. E ainda quando a gente fala de abordagens, seja interessante e não interesseiro. E aí eu quero perguntar para vocês, será que é importante ter uma conversa construtiva? Claro que é. Mas em meio a tudo isso, adivinha o que vai acontecer? Você vai precisar continuar tendo as mesmas quantidades de abordagens ou muito mais. E aí você vai, claro, se adaptando, mas você vai ter que estar muito mais preparado para lidar com as objeções. E eu pergunto, qual é a principal objeção que os clientes apresentam para vocês hoje? Eu quero dar uma dica de como é que você lida com isso. Vamos lá. Eu vou colocar aqui mais uma enquete para você. Vamos lá, vou abrir mais uma enquete. Então, vamos lá. Qual é a principal objeção que os clientes apresentam neste momento? Que apresentam neste momento. Opção 1, preço. Opção 2, não é o momento. Não posso sair de casa. Vou analisar. Estou sem dinheiro. Já deve ter ouvido algumas dessas aqui, né? E outra objeção. Vamos lá. Respondam aí a enquete, gente. Olha só, não é o momento, é a maioria. E olha que interessante, gente, se não é o momento de fechar negócio. Mas para o seu cliente, a gente não está preocupado em só fechar negócio agora. A gente está preocupado em entender quais são as expectativas que o nosso cliente tem, porque nesse momento vão surgir várias oportunidades.
de gente querendo vender, de gente querendo comprar. E quanto antes você já souber de qual é o tipo de empreendimento que você tem como expectativa de negócio ou aquilo que você busca, vai ser melhor. Então, gente, quando o cliente trouxer para você que não é o momento, entenda o seguinte, que a objeção, qualquer uma dessas, é a ponta do iceberg. O que a gente precisa fazer é se aprofundar para entender o que ele quer realmente dizer. Seu cliente, primeiro amorteço essa objeção. Eu entendo a preocupação com relação a ter um momento mais certo, afinal de contas é importante que você faça um bom negócio, mas deixa eu entender, não é o momento do que especificamente? Me explica melhor. E aí você tentar ressignificar com ele que pode ser um momento, não necessariamente para fechar. Gente, eu não estou querendo dizer que você não tem que ter tenacidade e pegada no fechamento. Mas para você fechar, você vai ter que primeiro apresentar uma solução adequada para o cliente. E aí depois você vai entrar numa negociação de preço, e aí ele vai ter a preocupação da tomada de decisão, que é o risco de fechamento do negócio. Então você identificar isso pode fazer muita diferença. O cliente falou para você que, puxa, vou analisar. Claro, seu cliente, eu entendo que é importante você analisar. Afinal de contas, é importante você tomar a melhor decisão. Mas o que especificamente você pretende analisar? Me fala um pouquinho mais. Além desse ponto, tem algum outro ponto que você tem dúvida? E aí, gente, ao invés de você pressionar o cliente só para assinar o contrato, você vai fazendo fechamentos parciais ao longo do processo. Então, diminua a ansiedade, foque energia em atividades que vão te ajudar a chegar mais no resultado, porque isso é fundamental. E aí alguns de vocês devem estar se perguntando, ok, Carlos, e quais são as 3 etapas que eu tenho para garantir a minha performance? Eu vou dar dicas aqui bastante objetivas. Se você é um gestor comercial, alinhe com a sua equipe. Aliás, deixa eu fazer aqui uma pesquisa, até para a gente ter uma... Vou abrir aqui uma outra enquete. Adorei as enquetes aqui. Vamos ver qual que é o público que a gente tem aqui. Você é gestor ou corretor / vendedor? Ou outro? Ou seja, você não é necessariamente corretor, nem vendedor, nem gestor. Vamos ver aqui. Para mim, os gestores começaram a responder rapidinho, mas uma grande parte aqui são corretores e vendedores. Mas temos bastante gente aqui que atua na gestão. Se todo mundo respondeu aí, de 480 pessoas, 21%, vamos ver aqui quantas pessoas. A gente tem 100 gestores, olha que interessante. Muitos líderes preocupados. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, tanto na visão um pouco do gestor quanto do vendedor. Gente, nesse momento não dá para ficar desesperado. A gente precisa ter 3 ações, que é visualizar, garantir e buscar. Como assim, Carlos? Vamos detalhar cada um desses pontos. Visualizar o que você tem na mão. Imagina que você tem aqui o funil de vendas. Ao invés de você olhar o funil de baixo para cima, você vai fazer um movimento olhando o funil de baixo, aliás, de cima para baixo, você vai olhar e atuar nele de baixo para cima. Portanto, primeiro olhe os negócios mapeados no período atual. No mês atual, embora hoje a gente tenha mais, até amanhã para fechar o mês, né? Mas imagina que você vai começar o mês, vê o que você tem para fechar no mês, o que você tem para fechar na semana, e os negócios prováveis, aqueles negócios quentes, e negócios com liquidez. Você vai observar também quais são as oportunidades que você tem para fechamento no mês e propostas. Gente, faz um movimento de baixo para cima do funil, ou melhor, do final para o começo, né? Porque aí você vai perceber se você aponta para a meta ou não. E aí você vai olhar para negócios futuros. No período seguinte, o que eu tenho? Será que eu consigo antecipar? Será que é possível desenvolver alguma alternativa para isso? Então, gente, visualizar, comece fazendo esse movimento. Se tiver aí, tire um print dessa tela, né? E ao mesmo tempo, pense com essa lógica, porque é assim que eu faço. E se você é um gestor, sente com o seu corretor, sente com a sua equipe de vendas e olhe quais são os negócios que você tem para fechar no mês, quais são os negócios quentes, o que você tem com liquidez, porque vender, a gente precisa vender e se preocupar com recebimento também. Não dá para vender a qualquer custo. E aí vamos olhar para o período seguinte e ver se tem alguma coisa que dá para adiantar.
Isso feito, pessoal, a gente precisa ter um plano que é muito objetivo. Cada uma das oportunidades ou dos negócios, você tem que ter claro o que você vai fazer, quem vai fazer e quando vai fazer. É uma atividade. Se você tem o CRM, isso é importante estar no seu sistema. Se não, é importante você ter uma lista com os negócios e um plano de ação, né? Ou que você tenha um post-it, ó. Eu tenho ali, ó, os principais negócios que eu estou aqui atuando, além das minhas listas aqui, além das nossas ferramentas, do CRM e tudo mais. Né? Tem algumas coisas que eu estou olhando todo dia, que são os negócios principais que eu não posso perder de vista. E aí eu preciso pensar numa estratégia de garantir com que esse negócio, se não vai acontecer hoje, amanhã ou depois, que ele aconteça daqui 2 semanas, daqui 3 ou daqui a algum tempo. E aí você começa a nutrir esse seu cliente, né? Ou essa potencial carteira. O que você vai fazer? Na sequência, você vai pensar em executar e entrar em ação imediatamente. Gente, pode parecer óbvio, mas atue multicanal. Não fique aí simplesmente dando desculpa. E aí é engraçado, gente, porque eu confesso para vocês, sexta-feira eu liguei para um profissional que trabalha com a gente, 11h30 da manhã, eu falei, cara, eu tô desanimado. Eu tô meio desmotivado. Cara, sabe quando dá vontade de largar tudo? Aí ele falou, não faz isso não, Carlão, e tal. Depois me mandou um monte de mensagem. Mas sabe quando dá aquela vontade de, ufa, vou dar uma relaxada. Quer saber, vou emendar já o final de semana. Mas porque o cérebro, ele tem hora que cansa, né? Porque você às vezes tenta fazer, você vai, desenvolve e tal, e aí chega uma hora que às vezes o resultado não aparece. Mas que tipo de resultado? Aí eu refleti, pô, mas peraí, minhas vendas não estão se concretizando como eu gostaria. Mas eu tenho alguns negócios acontecendo, fechando, mas quanto que eu gerei de negócio futuro e negócios com consistência e com clientes que eu sei que têm capacidade de pagamento? Muitos. Falei, opa, então calma, deixa eu continuar. E aí, gente, o caminho, a etapa 3 é buscar. Buscar na carteira e no mercado. E aí a gente precisa olhar o funil de cima para baixo. Aí a gente vai olhar para o potencial de negócio que a gente tem na mão. Vamos pensar em cross-selling e upselling, que é vender outros produtos para o mesmo cliente. E cross-selling é você fazer venda cruzada, né? Você normalmente vende um determinado produto, né? O McDonald's vai lá, te vende um hambúrguer, te entrega também, te vende uma batatinha, um refrigerante. Isso é o cross-selling. E ao mesmo tempo, upselling é vender mais do mesmo. Ou seja, você vai lá e pega uma batata grande. Embora no McDonald's não tem vendedores, tem atendentes, mas esse é o conceito de cross-selling e upselling. A gente pode reativar clientes inativos e, principalmente, se você tem clientes na sua carteira de aluguéis, a gente sabe que alguns clientes estão negociando muito com, né, os inquilinos estão querendo negociar, adiando aí pagamentos e tal. Os clientes acabam ficando um pouco inseguros, mas você tem ali uma série de oportunidades com clientes capitalizados e que podem aproveitar oportunidades bem interessantes nesse momento. E aí, gente, você pode desenvolver parcerias estratégicas. Eu estava hoje conversando com o Rodrigo, tá me ouvindo aí, Rodrigo? Sobre alguns corretores imobiliários que têm feito ações em conjunto com montadoras, ou melhor, com concessionárias, com restaurantes, tem pensado em alternativas de a gente ser criativo. Então, por exemplo, o sacolão onde eu faço compras, eles estão entregando na minha casa, eles estão se reinventando, estão criando canais alternativos. Vocês têm visto uma série de coisas acontecerem aí, de forma e que as pessoas elas não estão só pensando, elas estão pensando, mas agindo. Esse é o momento que não dá para ter só planejamento de longo prazo. A gente precisa pensar, sim, em longo prazo, médio prazo, curto prazo, mas ter ações imediatas. Ações que garantam o resultado agora e ações que vão garantir resultado futuro. Como assim, Carlos? Tem atividades que você vai fazer hoje, por exemplo, esse webinar que nós estamos fazendo aqui, pode ser um webinar para eu gerar faturamento, mas pode ser um webinar, por exemplo, para potenciais negócios futuros. Vai depender do quanto você tem de caixa, do quanto você investe, de como você enxerga as coisas. Então, gente, busque desenvolver alianças. Eu acho que eu nunca falei com tanta gente sobre alianças nesse momento, como nesse momento. Claro que você vai precisar consolidar essas alianças e ter sustentação nesse trabalho, mas você pode olhar para o mercado e aí olhar para a prospecção de novos clientes, né? Trabalhar leads e aí investir em ações, né, de mídia, se você tem recurso financeiro, porque dependendo do mercado, tem gente que parou de investir. Eu estava conversando com um colega e falou, meu, tá 30% mais barato para eu colocar dinheiro e gerar lead, e gerar demanda. Outros eu não tenho dinheiro, então eu estou fazendo esse tipo de ação específica. Estou criando campanhas de indicação. Então, assim, gente, tem muita coisa que nós podemos desenvolver nesse momento oportuno para se tornar relevante para os nossos clientes.
Se você sair desse nosso webinar pensando em como você pode manter mais relacionamento e conversar com vários clientes sobre o mercado, sobre oportunidades futuras, oportunidades agora, você vai ver que você vai gerar muito pipeline. E se gerou pipeline, ou seja, ter oportunidades identificadas, né, você sabe quem é o cliente, que tipo de necessidade ele tem, você começa a desenvolver atividades que vão te colocar na ativa para chegar num resultado futuro. E aí, não dá para sair dando tiro para tudo quanto é lado, gente. Tem que ter uma busca direcionada. Não adianta você sair focando clientes que vão estar em dificuldade financeira, porque isso vai acontecer. A não ser que é cliente que está precisando vender um imóvel. Talvez ele venda e você consiga intermediar ali uma negociação e consiga ajudar o seu cliente. Pode ser, né? Clientes vão estar dispostos a fazer permuta e assim vai. Vamos pensar um pouco fora da caixa. Vamos pensar um pouco fora da caixa, mas não é só para criar coisas mirabolantes, não, gente. É para fazer, às vezes, as mesmas coisas com mais velocidade, com mais qualidade e de forma mais interessante. Acho que eu falei demais aqui, né? Aproveite também, como eu falei aqui, é importante você ter o foco. E para finalizar esse assunto, ter atividades que resultam em vendas. Ou seja, para você fechar negócio, que é aqui gerar mais rentabilidade e ganhar comissão, tenha atividade, gente, esforço nessas etapas do funil aqui. Eu não coloquei uma aqui, mas que também é importante, que é antes dos contatos, é a consideração, né? É o cliente saber e lembrar de você. Eu, por exemplo, fiquei um bom tempo sem estar nas redes sociais, muito voltados para projeto corporativo, projetos in company de grandes clientes aí no Brasil afora, né? E alguns clientes globais. E eu resolvi retomar minhas redes sociais. Depois vou até dividir com vocês, né? Porque às vezes a gente fica só envolvido aí com grandes projetos, em grandes clientes, e não leva o que essas empresas têm se destacado e têm feito no mercado. E aí é impressionante como as pessoas começaram a me procurar para demandas e tal. Eu falei, caramba, você vê, quem não é visto não é lembrado. Mas, claro, você precisa mostrar e mostrar com consistência o seu trabalho. Né? Você precisa, eu vou usar de videoconferência, gente, arruma um lugar na sua casa, que você coloca um fundo, pode ser uma parede branca, né? Defina lá o local que você vai trabalhar, inclusive você vai precisar até negociar com seus familiares sua rotina de trabalho. Por quê? Porque mudou. Muitos de nós estamos em home office, enfim. Por fim, gente, aliás, antes de eu fazer aqui falar de mais dois pontos, tem algum ponto que você quer acrescentar aí, Rodrigo, se tiver me ouvindo? Não, pode seguir, Carlinhos. Pode seguir? Beleza. Gente, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que o seu eu do futuro diria para você fazer hoje? Eu vou pedir para você escrever no chat. O que o seu eu do futuro, com base em tudo isso que a gente está falando, diria para você fazer hoje com relação ao seu negócio, com relação ao seu business? Escreva aí. E eu quero, inclusive, pedir para você imaginar como é que você gostaria de estar daqui a um ano, daqui a 2 anos. Eu sei que a gente está falando de um momento muito de curto prazo, mas o que você gostaria de ter daqui a um ano, daqui a 2? Quem você quer ser? E com base nisso, eu quero convidar você a pensar que as suas ações de hoje vão moldar e ações de forma sistemática quem você vai ser daqui a algum tempo. Então, gente, o alcance da meta lá na frente já começou agora, porque alcançar a meta, quando você alcançar, já acabou. A meta, ela não foi feita só para ser superada, ela foi feita para nos ajudar a aprender algo novo. Se você não atingiu a sua meta ainda, é porque você ainda não aprendeu algo novo. Por exemplo, eu tinha uma meta bastante agressiva para esse mês. Infelizmente, escorregaram, os negócios não aconteceram, alguns aconteceram, outros não, mas eu tenho que me organizar, pensar em trabalhar de forma diferente e, ao mesmo tempo, pensar que se a gente vai ficar um mês trabalhando em home office, vamos imaginar que seja esse tempo. E você não conseguiu falar com essas pessoas ou apresentar os empreendimentos fisicamente, você vai ter que fazer muito mais no mês seguinte, ou fazer isso de forma diferente nesse momento. Então, gente, o recado que eu queria trazer para vocês não vamos parar, vamos usar de estratégias para a gente impactar os nossos clientes. E eu quero aproveitar e compartilhar com vocês aqui um programa que a gente vai fazer a partir da semana que vem. A gente acabou abrindo para alguns clientes da carteira e acabamos até divulgando isso lá no site. Depois eu vou deixar o link para vocês. A gente vai aplicar, eu junto com a nossa equipe de profissionais, um treinamento online, ao vivo, do dia 6, a partir da segunda-feira da semana que vem,
das 8 às 10 da manhã. Segunda, terça e quarta, e depois a gente pula o feriado e vai ter na outra segunda-feira. Vai ser para grupos de poucas pessoas, não é como esse formato. A gente vai trabalhar para conseguir ter uma troca de experiência muito maior e conseguir, com isso, desenvolver exercícios práticos para que cada um aplique entre um encontro e outro. Então, eu queria dividir para quem de vocês tiver interesse. A gente vai ter o primeiro encontro que vai acontecer dia 6/4, das 8 às 10 horas, na segunda-feira. A gente vai tratar de produtividade e inteligência emocional. Vai ser esses assuntos aprofundados. A gente vai falar de como garantir a performance na terça-feira, com foco em funil de vendas e identificação e trabalhar os gargalos, né? E a gente ter planos específicos com base em números. Depois, no dia 8, a gente vai tratar de venda multicanal, da prospecção ao fechamento, depois negociação aplicada e, por fim, plano tático com mentoria. A ideia é que todos saiam com um plano tático específico. Então, quem tiver interesse, vou deixar os nossos contatos aqui. Aqui tem o nosso site, no site da Bravende, www.bravende.com.br. Vocês vão conseguir encontrar informações desse programa, basta você mandar lá um formulário que a nossa equipe entre em contato com você. Você também pode entrar, vou até, acho que eu não vou conseguir digitar, mas você pode entrar no bravende-ead.com.br. A gente ainda não divulgou isso para o mercado, né? Mas você consegue, vou até digitar aqui, e eu vou convidar vocês a curtir minhas redes sociais. www.bravende, que vocês conseguem comprar o curso por lá também. bravendead.com.br. E curtam lá o Instagram, caso vocês queiram seguir e as nossas dicas. Não acabou ainda, a gente aguarde, porque a gente vai colocar algumas pessoas online aqui, se a gente conseguir, para a gente ter uma troca de experiência. Então, curtam lá o nosso Instagram, tem o da nossa empresa e tem o meu, que eu estou agora dividindo muitas dicas práticas. Legal? Bom, vamos lá. Rodrigão, tá por aí? Grande Carlos Cruz, rapaz, preenchi aqui várias folhas, como sempre, é muito bacana aí ver conteúdo novo, rever alguns conteúdos, de fato faz a gente pensar um pouquinho diferente. O ser humano ele acaba entrando no modo automático, né? E o modo automático ele é perigoso. A gente acaba não percebendo que as coisas elas mudam, enfim. E esses dias, cara, especificamente esses últimos 30 dias aí, mais fortes, os últimos 20 dias, tem feito a gente refletir demais, cara, como fazer diferente, como não parar nesse momento, como buscar soluções, e soluções que estão aí, cara. Tudo que está acontecendo não é novidade, né, Carlinhos? Sim. Esteve presente aí, a gente só não usava ela da forma correta, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Eu fiz uma pergunta no chat aí, eu queria que você tentasse responder para nós. Qual que é? Como que a gente faz rapport por telefone ou pelas redes sociais? Boa pergunta. Será que dá para aumentar minha tela aqui ou deixa esse fundo? Beleza, deixa eu explicar aqui para você. Como fazer rapport mesmo sem estar conectado presencialmente. É muito simples. Você só não tem a visão que você... Aliás, olha só, nós estamos em rapport. Você está com foninho de ouvido aí? Vou pôr aqui agora. Coloca ele aí, ó, tá vendo? Mas é o seguinte, o rapport, você não precisa estar presencialmente com a outra pessoa. A base do rapport é você sentir o que a outra pessoa está sentindo. Então, se você tem um cliente que ele diz para você... Aliás, tem aquelas técnicas que são base. O cliente, ele gesticulou de um jeito, eu vou gesticular igual e tudo mais. Mas isso ele passa a não ter sentido se você não se conecta com o principal. Obrigado. Melhorou aqui. Se você não se conecta com o principal, que é você entrar no mundo do cliente. A gente tem uma ferramenta que a gente trabalha, que é o que a gente chama de mapa de empatia. A gente precisa se preocupar o que é que o meu cliente está vendo nesse momento. O que é que o meu cliente está ouvindo? Como é que ele está se sentindo? Quais são as preocupações que ele tem? E aí, com isso, quando você fala com ele, entendendo para onde ele está olhando, você tende a criar uma sintonia, um rapport. Se você vai fazer uma comunicação através da rede social,
e você percebe que é impactar pessoas, que a gente chama de personas, ou pessoas de determinado perfil, que estão preocupadas com determinadas coisas, você pode criar uma comunicação específica para isso. Né? E as pessoas elas vão buscar identificação. Por que a gente conseguiu mobilizar tanta gente aqui? Porque a gente está preocupado e a gente está se ocupando, olhando para o mercado, olhando para o segmento imobiliário, olhando para as nossas carteiras. A gente tem preocupações muito parecidas. Isso faz com que a gente crie rapport. Por exemplo, a minha filha está aqui na porta do meu escritório querendo entrar. E se eu deixar ela entrar e algum de vocês tiver uma criança que está querendo participar, e você vê que eu estou com a minha filha aqui, eu vou falar, me desculpe, eu sei, imagino que você também deve estar vivendo um pouco isso, a conexão vai se fazer automaticamente. Então, quando você conversa com alguém que está, mesmo diante da dificuldade, buscando alternativas para se reinventar, você acaba criando conexão, você acaba criando rapport. Então, o rapport ele vai além daquelas técnicas básicas de usar só de linguagem. Eu acho que a gente tem que se conectar com o humano que está por trás daquele indivíduo que está do outro lado. Além de trabalhar com corretores de imóveis, a gente treina muitos profissionais da área financeira, e aí tem um gerente que vai lá e atende o cliente, apresenta lá um produto. E tem aquele outro que se preocupa. Qual é o momento de vida do meu cliente? Ele é um investidor? Pô, ele tem preocupações diferentes. Qual a idade que ele tem? Ele está no momento de vida, ele está aumentando o patrimônio? Ele está preocupado com a família? Ele está preocupado com o quê? E aí, quando a gente entende isso, a gente cria uma conexão instantânea. Além de usar camisa, de usar uma roupa parecida, eu acho que a gente tem quebrado uma série de mitos. Eu assisti recentemente uma entrevista com heads e CEOs de algumas grandes empresas. Uma grande indústria, que tem milhares de profissionais no Brasil e no mundo, ela estava me falando do como esse modelo de trabalho em home office ele tem criado uma humanização. Porque as pessoas elas estão em casa, principalmente de grandes empresas, né, que corretor normalmente já é um empreendedor por conta, ele acaba, ou pelo menos espera-se que ele trabalhe de qualquer lugar, independentemente da empresa, ele não é um funcionário, né, é um parceiro de negócio, então ele já tem uma pegada um pouco mais de ter mais autonomia, de olhar para o seu negócio. Mas quando você vai para um funcionário de empresa, que está acostumado a ter o seu horário fixo e tudo mais, as pessoas vão para casa, elas ficam com medo, algumas chegam a ficar até depressivas, ficam com vergonha de mostrar o seu ambiente, né? Nem todo mundo tem um ambiente preparado para poder se comunicar com o cliente. E aí eles têm falado, a gente tem permitido, às vezes, o filho está lá na reunião, principalmente reuniões internas e tudo mais, assim, não é o melhor caminho para a gente que é de vendas, a gente precisa preparar o nosso ambiente, mas se não dá, é melhor você ter ações do que parar. Então, as empresas elas estão cada vez mais, Rodrigo, humanizadas. Então, eu acho que a capacidade de criar rapport, ela passa pela humanização que a gente tem, que a gente pode ter com as nossas equipes. A gente vai continuar o papo, mas já que eu falei de humanização, eu vou deixar a porta aberta. Se minha filha vier aqui e você não se importar, ela vai entrar aqui, né? Pera aí. Vamos continuar nossa conversa, né? Já que a gente vai falar de empatia e humanização, muitos de vocês devem estar aí assistindo ou perto da cozinha, ou na varanda, ou se bobear até no banheiro, né? Então, eu diria, Rodrigo, que o rapport ou a empatia tática é a capacidade que a gente tem de se esforçar para entender as preocupações que o nosso cliente tem naquele determinado momento. E aí, isso indifere de ser por telefone, por WhatsApp, né? Você pode dizer para o seu cliente, pô, estou querendo falar com você sobre determinado assunto, ou você tem algum prospect, daqui a pouco tem uma dificuldade, e você tem alguém que pode ajudá-lo com aquilo, pronto, você cria uma conexão naquele momento. Então, eu acho que se relacionar e estar falando com gente o tempo todo. Perfeito. Nós estamos com um problema na ferramenta aí, Carlinhos, de colocar as pessoas para falar ao vivo. Tá. É uma pena, mas depois o Carlos deixou os contatos dele. Se você quiser conseguir compartilhar de novo aí, Carlinhos. Deixa eu voltar. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar um direct. Ah, perfeito. Eu vou até desligar a câmera aqui para aparecer o seu Instagram. Ó. Tá? O meu Instagram, eu tô colhendo uma série de perguntas de gente que pô, já faz parte aí da nossa carteira de clientes e que tem dúvidas, perguntas. Então, assim, mande para mim por e-mail aqui no carlos.cruz@bravende, ou se conecte comigo ou com a Bravende, né, a empresa que eu faço parte, para você conseguir mandar a sua pergunta que você tem de dúvida. E eu vou gravar vários vídeos específicos respondendo essas perguntas. Então, se acompanhar por lá, eu vou conseguir responder. Show de bola, Carlinhos. Rodrigão, valeu. Sem palavras, você é sempre um grande parceiro.
sempre muito solícito aí, com conteúdo. Falar 1h30 só, uma coisa que tem para falar é difícil. Eu falei para você, olha quem apareceu aqui, ó. Que princesa! Dedinho também. Se a Carol tivesse. Mas a estratégia que usa aqui é deixar ela com clips. Viu? Tá vendo? Aí ela. Se a minha Carol tivesse aqui, já ia rolar um rapport, porque ela ia botar o dedinho na boca também. Enfim, mas voltando aqui, Rodrigo, a gente estava falando sobre. Até me perdi agora, né? Tá vendo? Tem as distrações aqui, né? Mas a gente estava falando sobre as perguntas, né? Então o pessoal pode mandar essas perguntas que a gente vai responder por lá. Show de bola. Quero te agradecer, Carlinhos. Agradecer primeiramente a todos os parceiros nossos, corretores. A gente abriu bastante aqui o link para que não só os nossos corretores pudessem participar, nós tivemos aí uma aderência de corretores de outras incorporadoras também. A gente entende que nesse momento não existe concorrente, existe parceiro, né? E claro. Se a gente puder compartilhar, é muito bom, tá? Então, assim, agradecer a todos que participaram conosco aqui, dizer que a gente não vai parar, tem muito mais conteúdo aí ao longo da semana, e agradecer você, principalmente, Carlinhos. Obrigado. Parabenizar o projeto novo aí e agradecer você pela oportunidade de estar conosco aqui hoje, dando uma aula, ensinando todo o nosso time aqui. Obrigado, Rodrigo. Mais do que na verdade, técnica, a gente precisa ter um modelo mental produtivo e evolutivo, né? E aprender a negociar. Como minha esposa acabou de mostrar um chocolate para pequena, ela correu lá, né? Então a gente precisa lidar com essas adversidades, pensar em formas criativas e interessantes, até de conseguir lidar com as nossas distrações aqui internamente, em casa. Então, a gente aprende a todo momento. E parabéns pela iniciativa, Rodrigo, porque é muito interessante ter parceiros como você, como a Perplan, que estão preocupados não só em vender. E a conversa que eu tive com você, eu falei, Rodrigo, você falou, convida o pessoal da sua base, mesmo que não são corretores, embora a gente está falando aqui para corretores, porque nesse momento a gente tem que se ajudar, a gente tem que ser solidário, e a gente tem que levar conhecimento para as pessoas superarem isso, independentemente se a gente vai vender ou não, porque nós somos privilegiados, Rodrigo. A gente hoje tem saúde, né? E a gente tem a possibilidade de estar aqui conectado, trocando experiências, pensando em como a gente sai melhor e mais forte disso. Mas pensa pessoas que estão lá morando na rua, não tem o que comer, pessoas que têm que trabalhar correndo riscos tremendos. Então, assim, a gente tem que ter gratidão, a gente tem que agradecer as coisas e a gente tem que dividir tudo aquilo que a gente tem recebido de bom. Então, parabéns aí e obrigado pela parceria e vamos em frente, vamos acelerar as vendas aí para alta performance. Posso esperar o Carlos Cruz e o Bravende num projeto aí ao longo do ano? Opa, estaremos juntos. Já estamos desenhando isso para a turma ficar ligada aí. Valeu. Carlinhos, grande abraço para você. Abraço. Obrigado a todos, pessoal. Agradeço a todo mundo. Valeu. E não deixa de seguir aí o Instituto, né, o Bravende. Legal. Sigam aí a Perplan também, siga o Carlos Cruz. Sempre muita novidade, muito conteúdo aí para vocês, tá bom? Valeu. Nós vamos encerrar aqui. Grande abraço a todos vocês, pessoal. Obrigado mais uma vez. Essa semana a gente volta com novidades e semana que vem tem um negócio especial aí que a gente nós pretendemos fazer o primeiro meeting de campanha virtual da história da Perplan. E eu conto aí com todo mundo. Estamos aqui correndo, acelerando para parar de pé o projeto. E estamos juntos, pessoal. Carlinhos, um abraço, viu? Valeu, Rodrigão. Até mais. Um abração. Fica com Deus aí. Um abraço, gente. Tchau. Até mais. Tchau.